Ok, pessoal? Mais um episódio do podcast Super Empreendedor. E hoje aqui nós estamos com um dos maiores empreendedores do ramo de entretenimento, o cara da música, da disco, dos embalos de 70, 80, 90, Raidi Rebelo. Quem não conhece esse cara aqui em Manaus? Raidi, Mazinho, dê as suas... Boa tarde a todos os ouvintes do podcast Super Empreendedor. Hoje, em plena terça-feira, o nosso grande convidado, Raidi Rebelo, é aquele que sempre motivou desde os anos 70, 80, 90 a garotada aí, a velharada, que hoje eu sou um deles, não deixar de faltar nenhum show dele. E hoje quem está apresentando o podcast, Beto Almeida, Deusimar Rodrigues, Leandro Paes e, lógico, o nosso convidado especial, Raidi Rebelo, hoje para todos os ouvintes aí. Inclusive, Raidi, quando eu coloquei a sua foto, que você estaria aqui no podcast Super Empreendedor, mandei assim pelo WhatsApp, disparado para o meu público, o nosso público da nossa época. Meu amigo, veio gente do Rio de Janeiro querendo que você mandasse um abraço para eles, que falaram que curtiram muito quando estavam aqui. Se eu não falar o nome dela, ela vai me matar, então tu vai aproveitar agora para mandar um abraço, porque ela disse que te conheceu, dançou contigo, estava contigo nos lugares bacana, se divertindo. A doutora Lídia Sá, hoje ela é guia de turismo lá do Rio de Janeiro. Ela mandou um abraço para o nosso convidado especial, Raidi Rebelo. Raidi, por favor, pela sua voz, mande agora para ela, para essa fã, porque ela pediu para a gente enviar o link depois de tudo que vai acontecer aqui. Se ela não ouvir a tua voz, manda um abraço para ela, ela vai me matar, Raidi. Bom, gente, olha, meu boa tarde a todos, o pessoal aí do podcast Super Empreendedor. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao convite para estar com vocês aqui. E a Lídia, eu lembro da Lídia, assim. Olha, não acredito, sério? Lembro dela, assim. Caramba, que legal. Um grande abraço para a Lídia, que está nos acompanhando aí, tá? Muito obrigado pelas lembranças dos bons tempos, Lídia. Um grande abraço. Que bom, olha aí, Beto. Beto já ficou até emocionado. Eu não ia me lembrar, eu não lembro nem como eu sei qual, quanto mais da Lídia. Raidi, vamos lá, meu irmão. Papo de empreendedor. A conversa que gera resultado. Como é que foi que despontou essa tua vontade de trabalhar com isso? Foi assim, porra, de repente tu acordou e falou, pô, eu quero ser DJ. O que é que veio primeiro? Como foi que começou? Tu já começou assim? O teu primeiro trabalho já foi esse? Ou tu trabalhava como bancário? Ou tu trabalhava como office boy em alguma empresa aqui em Manaus? Como é que foi isso daí? Olha, eu na realidade, desde garoto, bicho, eu não comecei já colocando música, né? Mas na realidade eu sempre gostei muito de música. Meu pai era um cara muito eclético, sabe? Tinha coleções de disco dele, de Luiz Gonzaga a Tommy Dorsey, Glenn Miller, Elvis Presley, Elza Soares e Miltinho, Nat King Cole. Então, assim, ele ouvia de tudo e eu ouvia de tudo. Porque eu não tinha que existia o som realmente, né? Eu tinha que ouvir as músicas dele, né? Tinha uma eletrola lá em casa e eu gostava de ficar imitando o pessoal que fazia rádio. Eles apresentavam o programa de rádio, a parada, ficava o gente fazia isso na difusora na época, eu tinha 14, 15 anos. Que lembrança boa, hein? E ele fazia a parada musical da difusora. E eu fazia a minha também, só que eu usava as músicas que eu tinha lá, porque eu não tinha as músicas que tinham na rádio, né? Então, vou tocar o 10º lugar, vou tocar o 9º, vou tocar o 8º e tal. E ia fazendo a minha parada. Ou seja, a minha primeira pegada ela foi mais com rádio do que como DJ. Então eu gostava disso. Depois eu me tornei um pouco roqueiro ali com 14 anos. Eu gostava de Emerson Lake Palmer, Led Zeppelin, sabe? Era meio roqueiro, queria usar o cabelo branco, mas o meu pai não deixava. Ele ficava tinha isso nessa época, né? Tinha que tirar boas notas, senão ele mandava cortar militar. Se eu fosse bem no colégio, ele deixava meia cabeleira.
que já era, mas não era o cabelo comprido não, sabe? Meia cabeleira era assim, um militar que esqueceu de cortar o cabelo 2 meses, entendeu? Era o máximo que chegava. Depois eu conheci um roqueiro chamado Rick Wakeman, né? O Rick Wakeman, ele era o tecladista da banda Yes, que era um grupo de rock inglês. E ele criou um estilo de rock chamado rock sinfônico, né? Então você imagina o cara fazer um disco de rock com o nome de Viagem ao Centro da Terra. E ele fez um disco chamado Viagem ao Centro da Terra, onde ele contava, e isso com um coral inglês, isso com a orquestra sinfônica da Inglaterra acompanhando ele, nos teclados, ele tinha um monte de sintetizadores e tal, e ele fazia essa música contando a história do livro do Júlio Verne, né? Viagem ao Centro da Terra. Então tem até um filme. Tem até um filme sobre isso. E ele contava isso no disco, com música. Depois ele fez Mitos e Lendas do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Fez a história do Rei Arthur musicada. Inclusive, só por curiosidade, uma das músicas do disco chamada Guinevere, né, que era homenagem à esposa do Lancelot, né, quem conhece a história aí do Rei Arthur, essa música chamada Guinevere chegou a tocar em algumas FMs aqui no Brasil, de tão bonita que a música era. E ele saiu fazendo, ele era meio louco, fazia esses discos, As 6 Esposas de Henrique VIII, né, ele também fez esse disco. E aí ele fez um disco que me chamou muita atenção, chamava No Earth Connection, Sem Conexão Terrestre. Não é? Ele fez um disco em que ele homenageava cada construção ou obra que existe no mundo e que não há uma explicação. Por exemplo, as planícies de Nazca, no Peru, as estátuas da Ilha da Páscoa. Isso me lembrou o Raul Seixas. Tu teve alguma coisa assim de gostar do Raul Seixas? Gostava de algumas músicas dele, mas assim, a minha visão desse lance do Rick Wakeman foi essa. Por essa época, eu tinha um primo, que não está mais entre nós, que era alguns anos mais velho do que eu, 7, 8 anos mais velho do que eu. Já trabalhava e tal, e era extremamente boêmio. Ele adorava estar nas discotecas, do qual eu não entrava ainda, porque eu tinha 14 anos de idade. E ele comprava os discos de dance music, de disco music, e levava para ouvir em casa, na minha casa, na Eletrola lá. Ele ia lá me mostrar o disco que ele tinha comprado, e eu comecei a gostar daquele tipo de música. Daí a começar a levar aqueles discos para as festinhas, foi um pulo, cara. Tinha as festinhas que nós chamávamos na época, na década de 70 aqui em Manaus, de brincadeiras. Eram festinhas feitas nas garagens ou na sala de estar das residências, né? Que os jovens se reuniam para dançar as músicas que tocavam na época. E eu já levava os discos, né? Isso tu tinha o quê? 14, 15 anos. 14, 15 anos. Por essa época, o meu pai me deu um aparelho de som para ver se eu largava a Eletrola dele, né? Que ele tinha um ciúme da Eletrola. E ele me deu um aparelho de som que tinha as caixas de som do aparelho eram destacáveis. Ou seja, o aparelho podia ficar aqui e eu levar a caixa para 10, 15 metros, o som sair daí a 10, 15 metros. Desde um fio. Desde que tivesse fio. Desde que tivesse fio. Não tinha Wi-Fi naquela época. E isso, na época, foi um acontecimento, porque você colocava o aparelho de som num quarto e as caixas de som na sala. Já era uma inovação. Né? Porque quando você colocava a Eletrola lá junto da sala, o pessoal trombava, o disco pulava, era aquela agonia. Já aí você já conseguia melhorar bastante, né? Você colocava o equipamento num quarto, por exemplo, e as caixas de som lá fora. E o discotecário podia colocar lá, escolher a música com mais tranquilidade, a música que ia tocar. Radir, essa época tu tá falando aí, mais ou menos aquela época que o pessoal realmente era muito remoto, né? A época mesmo de você fazer tudo com as mãos ali, tudo não tinha nada. Não tinha tecnologia. Não tinha nem mixador na época. E o que é engraçado, Radir, eu acredito que você deve conhecer esse cara. Eu fui passando ali pela Getúlio Vargas
e tem um senhor que ele fica ali com os livros, discos, vendendo tudo da antiguidade, quase do lado da clínica Gilberto Mestril, sabe onde é? Sei. Aí eu passei por lá, cara, aquele bicho ali é das antigas, ele curte tudo antigo, os livros, discos, aí tu falou dos vinis e tudo, cara, ele tem tudo assim, cara, sabe? Eu digo, rapaz, o Radi deve conhecer, eu esqueci de perguntar o nome dele, Radi, mas ele é muito conhecido, né? Como é que é chamado? Cinéfora, né? Cinéfilis, esses caras que manjam das antiguidades, tem um conhecimento de cinema, tem um conhecimento de artes e tudo, o cara conhece desde das antigas. Cinéfilo. Então o cara conhece desde as antigas, todas as histórias e tudo. E eu fiquei impressionado com aquilo, porque é uma coisa que as pessoas nunca perdem a identidade, como você falou aí, você falou vários nomes aí conhecidos, que até hoje as pessoas curtem, que até hoje as pessoas ouvem, até hoje as pessoas procuram, e não são em qualquer lugar que é encontrado, né, Radi? Esse material, tu conhece algum local aqui em Manaus que você pode encontrar os vinis? Tem vários. Tem casa de sebo, né? Livro, também tem umas casas ali. Getúlio Vargas tem ali, né? Muitas já fecharam. Na Praça da Polícia tem uma que abriu ali pro lado ali do Dom Pedro, também. Tinha uma ali no centro que fechou, não tem mais. Algumas fecharam. Mais famosas ali. Mas eu acho que muita coisa vai reabrir, viu, gente? Porque tá tendo essa volta do vinil aí, né? As pessoas estão, né, querendo novamente ter o acesso à música. Eu falo que é uma coisa a ver com o sentido de posse, sabe? Porque hoje você tem as músicas, mas você não tem a posse das músicas. Porque ela está ali no seu celular, mas se você deixar de pagar o teu streaming, você não tem mais acesso. Entendeu? Então ela na realidade é tua, mas não é. E no disco do vinil você tem um sentido de posse. O disco é meu. A hora que eu quiser ouvir, eu escuto e eu não tenho que pagar de novo. Pois é. Então, essa é a grande vantagem. Se tu tivesse que escolher assim, entre as gerações que já surgiram, geração dos anos 70, 80, 90, as músicas que já foram um grande sucesso por aí, e qual foi a época assim que o Radi estourou, que arrebentou, e que se hoje tu tivesse que escolher essa geração novamente, qual a geração que tu escolheria? A geração dos anos 70, 80, 90, 2000? Qual que tu ficaria hoje, o Radi Rebelo, onde ele se encaixaria, e qual foi a que mais tu estourou, assim, que era Radi para tudo que era lado? Eu acho, aqui o que eu fiz mais sucesso, dependendo, guardadas as devidas proporções, foi na década de 90. Mas não foi o Radi que estourou. A Dance Music teve um grande sucesso na década. Manaus chegou a ser considerada a segunda capital brasileira da Dance Music, só perdia para São Paulo. Cara, era uma enorme quantidade de locais abertos, Shake, Bancrévia, Mykonos, Spectrum, Starship, Caxangá, Mistura Brasileira. Eram dezenas de casas noturnas lotadas, sabe? Olha, Shake, Bancrévia com 2.000 pessoas num, 2.000 no outro, 3.000 no outro. E se você pensar que nós estávamos na década de 90 aí com 1 milhão a menos praticamente de habitantes na cidade, era uma quantidade absurda de gente. Radi, hoje em dia, que eu estou desatualizado pra cacete, naquela época, como você citou aí, Spectrum, Starship, tinha até uma outra, né, de Djalma Batista, que era Faces in the Groove. Faces in the Groove. Lembra? Lembro. Cheguei aí lá também. E agora, o que nós temos hoje em dia? Eu estou desatualizado. Para mim, na minha opinião, não tem nada. Eu não conheço. Cara, de boates tem muito poucas. Nós temos hoje, talvez, a melhor delas, que é o Belos Club. Belos? Belos Club. Fica onde? Fica na Cidade Nova. É uma casa muito bonita que só toca flashback. Isso conheço. É uma casa bonita. Então, já muito vi legal. lá, E quem é que faz barulho lá? Bom, o proprietário é o Tony Ferreira. Ele tem vários
vários DJs que tocam e que fazem festa lá. Eu faço festa, o Ney Araújo, que é um outro DJ, também faz festa lá, o Graciano Rebelo, da Mix, também faz festas por lá, né? Então, assim, é um local, é uma casa noturna que ela tem um conceito de funcionamento diferente. Em vez dela ter um DJ e funciona todo final de semana, ela funciona nos finais de semana e com DJs de vários lugares. Por exemplo, eu vou tocar. Então, a responsabilidade da noite é minha, inclusive de colocar público. Inclusive, falando de festas, Radi, pegando já esse gancho, hoje você, se tivesse que, vamos dizer assim, se aparecesse um grande empresário hoje, um cara bem sucedido e tudo, montasse uma estrutura de uma casa de show, uma casa de eventos, uma boate, seja o que fosse, uma estrutura linda, estilo Grécia, vamos botar assim, na imaginação, e o cara te chamasse, o Radi, cara que tá desde a antiga, o que tem mais nome, eu vou chamar o Radi e eu quero que ele selecione mais 5 DJs para tocar aqui, mesmo sem, eu quero que tu não leve pro lado de afinidades, mas sim pelo lado profissional. O cara chegasse contigo e falasse: Jadi, tu vai tocar na minha casa e eu quero que tu coloque os 5 melhores DJs que atrai público, que lote a minha casa, que é tu que vai coordenar isso. Um dia vai ter dance, outro dia vai ter flash, outro dia vai ter isso. Tu vai organizar para mim. Hoje, os 5 melhores DJs citados por você nessa casa, qual seria? Cara, o primeiro conceito que tu colocou já tira praticamente todos. DJ capaz de atrair público. Eu acho que esse é o primeiro grande problema que nós temos. Nós temos DJs, mas com exceção de um ou outro mais conhecido, eles praticamente não levam público para casa. Esse conceito. Não estou falando se são competentes ou não. Estou falando questão do uma público. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Questão do público seguir aquele DJ. Eu vou tocar naquela festa e vai uma quantidade de público para lá. Não tem. Então, a escolha teria que ser uma escolha por técnica, por competência mesmo. Competência do mérito, DJ. Né? A gente conseguiria 5 com muito custo. É mesmo? Bom, isso pensando dentro do meio do flashback. Isso, isso okay? aí. Pensando no meio do flashback. Isso mesmo. Tá? Claro que se passar para outros setores, o pessoal que toca música eletrônica, por exemplo, e tal, eu conheço alguns, né, alguns por sinal muito bons e tal, né, que é uma cena que está se formando hoje em Manaus, com novos DJs, com gente que está realmente tocando as músicas atuais, porque o flashback, ele criou uma bolha tão forte depois ali da década de 2000, o flashback virou uma bolha tão forte que ela atraiu um monte de DJs. Então você vê DJ com 30 anos de idade tocando flashback. O cara tá tocando música que ele não tinha nem nascido quando a música tocou. Não que ele não tenha competência para tocar aquilo, mas ele acabou atraído por essa bolha do flashback, que é o que dominava em tudo que era casa noturna que tocava na época. Tinha que saber tocar flashback, tinha que ter conhecimento. E isso acabou criando um vácuo de profissionais da música atual, que está começando a ser, vamos dizer assim, coberto agora por essa nova geração que está entrando. Eu acho que isso tá não acontecia só comigo. Eu quero que tu me responda se acontecia isso só comigo. Eu acho que acontecia com alguns pais também, alguns familiares aí, quando ia contratar um DJ, aí você tinha que chegar com o DJ e perguntar dele: você toca a música da juventude e você também tem que ter o flashback pro meu público. Por exemplo, toda vez que eu fazia aniversário dos meus filhos, era assim. Então, às vezes, o DJ ele chega com um notebook desse aqui somente na mão e faz um show, um espetáculo. Que era uma coisa que, de primeiro, você trazia tanta coisa, como você falou, a tua mesa imensa. Tá, até hoje DJs usam isso, né? Eu vejo você mesmo dentro do Estúdio 5, daqui a pouco vamos já falar sobre a tua casa oficial, que eu vejo que o Radi Rebelo é conhecido
com as suas festas oficiais do Estúdio 5. É o que a maioria das pessoas diz. O Radi do Estúdio 5 é o Radi daqui a pouco quero que tu fale o nome dessas festas que são mais conhecidas. Como é que tu faz para dar o nome dessas festas? Inclusive vai ter uma sábado agora, que nós vamos já passar aí, tem um. Beleza? Vamos fazer uma surpresa para você, né? Você sabia disso? Mas esse cara aqui é foda, ele vai passar para você o comercial. Eu quero que tu fale assim, eu contratava um DJ, aí entrava a garotada e dançava os seus funk, dançava as suas discotecas, como tu falou aí, tal, seus dances, aí depois entrava o nosso som, e a gente chegava lá e fazia uns passinhos, tudo tal, e a garotada aplaudia a gente. Ainda é assim. Como é que é isso que tu via, assim, quando alguém te contrata, Radi, tu toca isso aqui também? Tu toca isso aqui pra meninada, tal? Como é que é de hoje essa realidade? Olha, eu acho que existem DJs de vários formatos, tá? Existe o DJ, inclusive tem um DJ com o nome de Open Format. Que é o eclético. Formato aberto. É o cara eclético. É o cara que toca, se tu pedir para ele tocar um samba, ele toca dance, house, funk. O cara conhece um pouco de tudo e é muito bom. Tem DJ, por exemplo, eu já fui muito convidado para tocar em casamento. Poxa, Radi, eu conheci minha esposa na tua festa, eu queria você para tocar no casamento. Normalmente eu recuso o convite. É mesmo, Radi? Porque assim, cara, música de casamento, aquele estilo lá, é preciso que você tenha o conhecimento daquilo. Entendeu? Então você não pode achar que porque você, eu toco flashback, eu faço festa para 5.000 pessoas, eu vou chegar em qualquer lugar e vou lá e vou me dar bem. Eu não sei tocar open format, eu não sei tocar para casamento. Realmente não sei. Existem umas músicas que são tradicionais no casamento e tal, sabe? Eu admiro demais os DJs que trabalham com esse tipo de formato. O público já te enxerga assim, né? Ele te enxerga como tu fosse um polivalente. As pessoas mensagens do toque, eu falo sempre, olha gente, eu sou especialista em flashback. Então, o cara não espera que eu vá tocar numa festa e vá tocar funk. A música da garotada que está tocando hoje e tal, porque não é minha praia. Eu não entro nisso. E eu acho que a especialização, ela acabou me dando como é que eu posso dizer, me dando um handicap, me dando uma vantagem muito boa em relação ao mercado. O mercado acabou... Olha, eu vou contar uma historinha rápida para vocês. Em 2000, eu estava na Crocodilos, meu programa tinha já 15 anos no ar, desde 85 na Difusora, ele era um programa de música nova. Entendeu? Ele era um programa... ainda está na atualidade? Tá fechado. Mas não teve uns sons um tempo desse da Crocodilo? Chegaram a reabrir e botaram alguma Não, coisa eles estavam fazendo festa em homenagem a Crocodilos, é outra coisa. A festa era no outro local ali, eu acho que era... ali no Cabaré, no Cabaré. Tem uma Cabaré, casa noturna. O Cabaré, inclusive, vai reabrir agora. Eu vi o maior comercial. Tu tá sabendo disso? Acho que vai. Então, o Cabaré estava fazendo uma festa, estavam fazendo uma festa no Cabaré com homenagem a Crocodilos. Entendi. Eu estava na Crocodilos como DJ, isso em 2001, a Spectrum não tinha fechado, eu tinha ido para Crocodilos. E aí eu com um amigo meu de lá, o Abud, que era um dos irmãos Baidon, que foram responsáveis por uma boa parte da vida noturna de Manaus, com o Clube Executivo, com a Spectrum, com a Crocodilos, com a Mazica, sabe? Eles foram donos de todas essas casas noturnas. Esse Abud se tornou muito amigo meu na época da Spectrum e ele, vamos fazer uma festa no Manaus Park. Manaus Park era um estacionamento que ficava na esquina da 24 de Maio com a Joaquim Sarmento, onde hoje é a Galeria Flávio Espírito Santo dos Camelões. Aquele prédio todo, ele era oco por dentro e era um estacionamento de carros. E eu aluguei aquele estacionamento para fazer uma festa de flashback, né? E aí essa festa deu tanto resultado que nós, no dia da festa, a gente anunciou que ia ter outra noite no sábado seguinte.
e as 2 noites superlotadas. A festa foi tão boa, cara, que pra você ter uma ideia, eu fui na Crocodilo e falei, olha, mano, eu não venho mais tocar, eu vou fazer só festa de flashback. Que legal. Porque eu ganhei financeiramente, naquelas 2 festas, que eu ia levar o ano inteiro para ganhar na Crocodilo. E hoje tem locais assim abertos, por que que tu não começas a fazer, por exemplo, tem aquela parte lá ali do lado do porto, aquele espaço de estacionamento, e tem a área que eles vendem as coisas ali, artesanal e tudo. Cara, isso é muito difícil, isso depende muito do proprietário, depende muito de algumas... É do governo. De algumas coisas. Pois é, eu não sei se você observar as coisas, eu praticamente não faço nada com o governo. Nada contra quem está no poder, contra quem está, mas são coisas que sempre acabam te levando para um lado que não é legal, de envolvimento com esse tipo de coisa. Então eu prefiro pagar um aluguel caro lá do Estúdio 5, fazer a festa lá, é totalmente privado, não tem patrocínio de ninguém, entendeu? E o público que patrocina. Eu penso da mesma forma, estou contigo. Então, quer dizer o seguinte, lembra que aqui é o papo de empreendedor. Então você, esse nicho DJ hoje, existe espaço para mais um DJ, um cara que gosta, eu vou trabalhar nesse mercado de DJ em Manaus. Eu sei que ele vai ter dificuldade, porque ele vai estar iniciando isso. Mas você acha que tem espaço para mais DJ aqui em Manaus? Olha, cara, o que a gente passa aqui em Manaus acontece no Brasil inteiro. Existe um excesso de oferta no mercado. Demanda, né? Muito grande. A demanda que está menor do que a procura está menor do que a quantidade de DJs que tem oferecendo seus serviços. Isso até mesmo um cara que não é DJ. O cara compra um equipamento porque gosta, tem um outro tipo de trabalho, aí vai lá e compra uma controladora, um notebookzinho, liga lá. E aí o sujeito vai fazer a festa da filha dele. Mas fulano, não, mano, eu vou lá tocar pra ti, cara, não te preocupa não. Isso mesmo, dá é só assim uma mesmo. cerveja que tá tudo certo. Aí o cara vai lá e toca por uma cerveja, um pratinho de salgado e tira o lugar de um profissional Isso que poderia estar tocando. Entendeu? Então é muito complicado. Aí resultado, tem um cara aqui tocando, o outro lá, quanto é que tu cobra? Eu cobro R$50, o profissional cobra 400. Isso é verdade. Pra tocar, fica de fora, o cara prefere colocar aquele outro cara embora. É claro que a qualidade de um não se compara com o do outro, mas muitas vezes o cara quer só uma música lá tocando, entendeu? Ele não está E alguém para mudar de música. E alguém para mudar as faixas lá, ele não está muito preocupado se aquilo ali vai ser legal, se o DJ vai realmente tocar músicas que agradem a todo mundo. Às vezes ele não sabe, muita gente não sabe nem o que é uma mixagem, né? E pegando em cima disso daí, mixar uma música com a outra. Essa tua história aí, né? Pegando em cima dessa tua história aí, eu conversando com alguns DJs, enviei para eles que você estaria aqui, o DJ Gigante, o DJ Márcio Nobre, pessoas que tocam também a mesma área que você, flashback, rock clássico e tudo tal, né? E todos te têm como referência. Ninguém falou o contrário disso. Vamos falar da vida empreendedora agora do nosso amigo Raidi Rebelo. Mais ou menos anos 2000, por aí você estava investindo na Herbalife. Era isso, nós tivemos boas histórias, viajamos juntos por aí, viajamos aí de famílias e tudo, finado Gilberto Sucesso, que Deus o tenha. Fizemos muita história na Herbalife. Depois eu vi que você se candidatou a político, né? Veio a concorrer a um cargo de político. Depois disso daí, você já passou a ser funcionário público, se eu não me engano, né, e tudo. Aí, radialista você sempre foi, e tudo. De toda essa tua trajetória de vida de empreendedor, você parou como DJ, você promove todos os eventos, você é contratado para promover aquele evento ali. Eu vi um dos eventos que para mim foi muito diferenciado, esse evento que eu vi você fazer dentro do Millennium Shopping, na praça de alimentação. Cara, como é que partiu a ideia de tu usar uma praça que é aberta
dentro de um shopping. Que loucura que deu no Radi Rebelo, porque eu acho que eu não falo de loucura, Radi, porque eu acho que essas ideias partem assim, de uma hora para outra, ou tu vê, tu percebe, tu estuda o mercado, e aí tu já partiu já para outro lugar, já vai para outro. Como é que é isso que acontece, essa magia da música, do entretenimento? Olha, eu sempre tive uma veia muito do empreendimento, sabe? Eu com 20 anos de idade, eu procurei o presidente do Rio Negro, que na época era o Antônio Barateiro, para querer alugar o salão dos espelhos do Rio Negro. Era um moleque de 20 anos de idade, ele disse, pô, aqui o Salão dos Espelhos não dá. Estamos falando de 1980, moçada. E aí ele falou, não, olha, o Salão dos Espelhos não dá, porque aqui é só para festas, black tie, aquela coisa toda. Mas ele me cedeu Só tinha um baile preto e branco lá, que só podia entrar, ainda cheguei a ir, sabia, todo de gravata. E era smoking, né? Não era isso, nem era paletó. smoking. Não era nem paletó, era smoking e aquela borboletinha aqui. Com aquela faixa isso, na barriga, faixa, tal, senão não entrava. Tá, em pleno carnaval, tu tinha que pular assim. Era o baile do era um baile preto e branco. Baile preto. Muito bem lembrado, Radir. Eu entrei algumas vezes ali, eu entrava com o smoke, lá dentro podia tirar, né? E tirava o smoke e passava para o outro amigo que estava do lado de fora. Isso, eu cheguei a fazer isso também. Para o cara entrar com o smoke, porque nem todo mundo tinha smoke, né, cara? Aí tu chegava lá dentro, tinha 300 caras, 100 estavam só de camisa de manga branca, comprida, né? Tinha passado uma coisa para os outros. Histórias de Radi Rebelo aí, ouvintes aí, fãs de Radi Rebelo, num podcast super empreendedor. Vocês vão ouvir muito mais aqui, porque é daqui que saem as experiências, é daqui que sai o nosso network, é daqui que sai todo um aparato para poder lançar nas redes sociais, para que as pessoas possam observar de que esse cara é aqui um dos nossos, está aqui corpo a corpo, humilde, simples. Algumas pessoas me ligaram, Radi, e falaram, tu tem certeza que o Radi vai no teu podcast? Por que, Beto? Será, Beto? Bom, você, Radi, que tu é famoso. Eu sei que as pessoas te verem. Tem um Radi, sem brincadeira, disse, cara, teve um cara que disse, eu quero tirar uma foto com o Radi. Como é que eu faço? Mas eu digo, meu amigo, se não der para te vir para o podcast, não, estou trabalhando. Eu digo, aí fica difícil. Como é que é para tirar uma foto contigo, Radi? Fala aí. É só ir num evento meu. Pois é, Radi, tu já fez algum evento em feira? Feira, que sentido? Feira de empreendedorismo. Feira de eventos. Não, eu vou tocar num evento dia 29. Eu vou tocar naquela feira lá da Praça da Polícia que tem durante o dia. Não tem uma feira lá? Tem um evento lá, no final de semana, tem vários empreendedores. Então, eu vou te falar uma coisa que tu ainda não sabe. É uma feira aberta que tu vai tocar, né? Então. Nós vamos promover uma feira. O Super Empreendedor é um projeto que está por detrás do podcast. E a gente vai promover uma feira. É uma coisa que tu não sabe. E nessa feira tu vai tocar lá. Bom, agradeço o convite. Vamos lá colocar aí. A gente precisa conversar sobre o evento do homem, então, já que nós estamos falando de evento, Beto, vamos colocar o evento dele aí de sábado. E só avisando, a gente não vai ouvir áudio, mas todo mundo ali de casa vai conseguir ouvir a áudio do computador, tá bem? Eu ia te ligar para pegar o arquivo original. Está chegando! Neste sábado, o DJ Radi Rebelo traz pra você I Love 90, edição Dancerias, no pavilhão do Estúdio 5. Prepare-se para dançar ao som dos maiores sucessos da Spectrum, Superstar, Shake Club, Crocodilos, Pancrévia e Starship. No comando do som, DJ Radi Rebelo, DJ Márcio Lima e DJ Ari Guedes. E mais um super show com Los Tiburones e DJ Adailton. Essa noite... Engraçado, já tem muita DJ mulher também, né? Já. Antigamente era um pouco mais raro, né? Hoje em dia nós tem
praticamente não tinha, eu acho que eu nem lembro de alguma, mas hoje em dia já está Mas tem aparecendo bastante, aí, tem né? bastante. Fala um pouco dessa festa aí, Radi. Como é que foi criado isso? Quanto tempo faz O I Love 90 foi criado, o I Love 90 foi criado no final de 2019, eu acho. Pô, na época do Covid? Um pouquinho antes do mesmo? Covid foi. E o I Love 90 ele é uma festa baseado nas músicas da década de 90. Então seria Eu Amo os 90, né? Então ela toca somente músicas da década de 90. E ao contrário do Love, que tem o coração e tal, não tem nada a ver com música romântica, tá? Ela é uma festa... Não é um For Make Love. Não, nem perto. Ela toca... ela não tem nada romântico, ela toca as músicas da década de 90, que foi uma década muito... de muitas músicas, né? E de muitos estilos musicais. Nós tivemos o Ítalo House lá no início dos anos 90, depois nós tivemos o techno, depois nós tivemos o Eurodance, que dominou a maior parte da década de 90, depois o underground e tal. Então, a década de 90 ela foi muito prolixa em matéria de música, né? Nós tínhamos... Cara, tem ano, por exemplo, 1994, que foram lançadas... Eu tenho músicas, 180 músicas que tocaram no ano de 94. Né? Muita coisa. Ahá é uma delas, né? Ou não, Ahá veio depois? Olha, o I Love 90, eu vou ser franco para vocês, ele é muito específico de dance music e house music. Então, a New Wave, que é o caso do Ahá aí, que já é um pouco New Wave e tal, a gente não toca. Nem alguma coisa de rock dance que saíram na década de 90. A gente não, Rick Astley que toca. O que é de dance music, toca, não é? Eurodance, aquela coisa toda, toca. Rick Astley é 80, né? Então não toca em 90 por causa disso. É 88, 89. Entendeu? Então a gente toca realmente coisa. E na época que eu lancei o I Love 90, eu dei uma sorte assim daquelas de principiante. Eu anunciei a festa para o ano seguinte, acho que era 2018, foi um pouco antes da pandemia. Eu anunciei a festa para o ano seguinte, ia ser, vamos dizer, em fevereiro. Nós estávamos em dezembro. Eu falei, olha, em fevereiro nós vamos lançar a I Love 90. Uma festa só para quem ama os anos 90. Por que a gente lançou? Eu tenho uma festa chamada Flash Disco. Que é no Estúdio 5. Também no Estúdio 5. É uma festa que toca disco music dos anos 70, 80, mas ela toca 90 também. Então o que acontecia? Quando chegava na época dos anos 90, que começava a tocar 90, tinha uma turma que ficava enlouquecida, cara, porque era a turma que tinha acompanhado os anos 90. Então foi poder de percepção, então. Foi. Aí eu resolvi criar uma festa só para aquela turma que gostava da década de 90. Então, a Flash Disco continua tocando 90, ela toca algumas músicas de 90, mas a turma que gosta dos anos 90 tem uma festa exclusiva que é o I Love 90. E logo depois do lançamento do I Love 90, a Globo lançou uma novela chamada Verão 90. E a música de abertura, isso mesmo, Technotronic, a Corona, The Rhythm of the Night, abrindo a novela. Então essa é a sorte que tu falou. E eram as músicas que a gente estava usando. Essa é a sorte que tu falou, né? Que já teve a mídia gratuitamente. Verão 90, I Love 90. E os nomes das festas? Flash Disco, vamos lá. O que mais? Flash Disco, I Love 90. Tem o Remember 80. O Remember. Tem o Remember 80. Eu tenho Nostalgia 90 2000. Nostalgia eu não me lembro muito. Porque é só do Belos essa festa. Tem a Noite das Danceterias. E tem a mais antiga de todas, que é Noite do Flashback. A Noite do Flashback é a label mais antiga. É mais famosa, né? Vamos dizer assim ou não? É a mais famosa. Porque é mais também, como tu falou, é mais que mais tu bateu. É porque a Noite do Flashback, ela aparece, a primeira vez que ela foi feita, em 1992, no Shake. E ela aparece por quê? Porque
nós estávamos em 92, o estilo musical já mudando para techno, Italo House, e tinha gente que amava um estilo musical dos anos 80 chamado freestyle. Freestyle, os garotos ficavam dançando. Entendeu? Que o pessoal dançava break e tal. Então, o pessoal queria, porra, Edi, toca freestyle. Só que, como que tu vai tocar freestyle? Não tinha nada a ver com o ritmo que estava na época. Então, vamos criar uma noite do flashback. Né? Uma noite que a gente pode tocar essas músicas dos anos 80 todas sem problema nenhum. E aí eu criei a noite do flashback, cara, era fila, mas ela era uma festa dentro da programação da discoteca. Ela não era uma festa como é o I Love 90 aqui, só tem ela, não tem mais, entendeu? Não, era uma festa, o shake funcionava todo final de semana. Então, em 92, um dos sábados era noite do flashback. Eu me lembro que a fila, cara, ficou lá no Adalberto Vale, na escola, lá em cima, para o pessoal entrar. A gente pode considerar o Alok um DJ? E dos bons. Dos melhores. Essa época agora. Cara, ele começou a aparecer em que ano, mais ou menos, sabe? Tem ideia disso? Tem uns 7 anos, mais ou menos, 8 anos. Só que assim, cara, aparecer para quem? Para o público, vamos dizer assim. Quando ele despontou, cara, ele foi famoso. eu ouço falar do Alok desde que o Alok tinha 13 anos de idade, cara. O Alok é filho de um casal de DJs que eram donos de uma festa rave chamada Universo Paralelo. Era uma rave feita pelos pais do Alok, que eram DJs, tanto a mãe quanto o pai. E ele, com o irmão dele, na época, já tinha uma tenda só dos dois. Os garotos com 14, 15 anos de idade. Então, existe, às vezes, uma tendência das pessoas a considerarem o Alok um DJ, é um cara meio, vamos dizer assim, formado pela mídia, mas na realidade existe muito talento ali, existe uma história por trás disso, sabe, que o pessoal, principalmente DJs que gostam de, o Alok não me representa, o Alok não é DJ, não sei o quê, mano, vai aprender história, vai pesquisar. Vai aprender o que ele faz por fora, né, Adi? O que ele faz por fora, as doações que ele faz, as entidades, as instituições. Eu não digo isso, quem tem dinheiro pode fazer a doação, mas o que eu digo é o seguinte, a inteligência que o cara tem de se projetar dentro dos melhores DJs do mundo, cara. O cara não está concorrendo ninguém aqui no Brasil. Ele é o melhor, ele está dentro de um esquema de melhor do mundo. A música Riminal não é dele, é do Zeta lá, sei lá como é o nome, do Bruno Martini. Cara, mas o cara teve a inteligência de entregar a produção, ele é cercado de caras de alta qualidade. É tão forte que até muita gente pensa que é dele, né, a música, pra te ver. Ele apenas ele produziu, né, a música e tal, a música leva o... E ela começou a ser ouvida, eu acho que por causa dele, né? Por causa dele, ele que lançou. A imagem é tudo. É porque hoje, cara, nós temos uma mudança na figura do DJ que é muito importante para essa garotada mais nova que está chegando, que é o seguinte, cara, o DJ hoje tem que ter material autoral, música dele. Ele tem que saber fazer música. Porque senão, hoje aquela figura do DJ que toca a música dos outros na casa noturna, ela, em termos de atualidade, ela está morrendo, cara. As pessoas querem ouvir o som do DJ, o que aquele DJ pensa. Então, hoje, quando os caras falam, o que eu tenho que fazer para ser um bom DJ? Em primeiro lugar, vai estudar música. Em segundo lugar, vai estudar inglês, parceiro. Sabe? Vai agora com as IA aí, meu irmão, o negócio está mais complicado e mais fácil ao mesmo tempo, né? Então, hoje, para você se tornar um DJ e você sonhar em entrar no mainstream, em entrar nesses grandes festivais, você tem que ter música autoral. Então você tem que ser, além de um puta DJ muito bom,
não de repertório, de uma série de coisas, de escolha de música, de momentos, de sentimentos, de repertório em relação à pista, de conhecimento de pista. Além de tudo isso, você tem que saber fazer música. Atenção, pessoal, ouvintes agora, eu comecei o podcast Super Empreendedor com a entrevista aqui com o nosso amigo DJ das multidões, Radir Rebelo. Comecei falando de um fã, e que ele conhecesse fã, que legal. E aqui a gente é assim, a gente faz tudo ao vivo. Agorinha aqui, um fã passou aqui, viu? Vou terminar as minhas perguntas também com um fã. Querendo saber algo, gostaria que jogasse na tela a foto que esse fã mandou. E quer que eu faça essa pergunta para você, ó. Ele buscou essa foto, não foi eu, tá? Sendo sincero aqui, viu, ouvintes? Isso é um fã chamado Ricardo Silva. Ele quer que eu pergunte o seguinte aqui. Eu não estou mentindo para ti, tá aqui a foto que ele mandou aqui, ó, pelo WhatsApp dele. Radir, em toda a tua trajetória, da tua vida em si, ali é a Rosete, né? Rebelo, né? Sua esposa. Eu quero que tu fale o que é família para você, o que foi que a família hoje, até hoje, se ela participa dos teus eventos, se eles curtem ou não, ou se tu tá sozinho nas festas. Eu quero que tu apresente cada um aí dessa foto, que eu tô curioso também, só conheço a minha amiga Rosete ali. Mas eu quero que tu apresente e fale para todos os ouvintes naquela câmera ali, a família para o nosso DJ Radir Rebelo, o que hoje significa na tua vida essa família maravilhosa que está sendo mostrado na tela agora. Cara, a família é meu porto seguro, né? É aquela situação em que eu vou para as festas, vou para as viagens no interior. Eu tive agora 2 semanas seguidas fora praticamente, né? Viajei numa quarta-feira para ter fé, para pegar uma lancha, sabe? Às vezes a pessoa não sabe a logística que é no interior. Olha só, eu fui tocar em 3 lugares há 2 semanas atrás. Fui tocar em Jutaí, Santo Antônio do Içá e Tonantins. Não é Tocantins, tá? É Tonantins, é uma cidade do interior do Amazonas. Eu mandei o meu equipamento no sábado, antes da festa. No sábado, antes, eu mandei no dia 25 de julho o meu equipamento para lá, para chegar em Jutaí na sexta-feira seguinte. 7 ou 8 dias de barco, o equipamento saindo daqui. E eu saí daqui na quarta-feira de avião para ter fé. Na quarta-feira à noite eu peguei uma lancha para ir até Jutaí, porque eu tinha um podcast para participar na quinta-feira. Olha só, legal. Então eu fui na quarta-feira, cheguei 5 horas da manhã de quinta-feira em Jutaí. Participei de um podcast na quinta-feira à noite e na sexta-feira montamos o equipamento e eu toquei num evento lá em Jutaí até 4 da manhã. 4 da manhã eu peguei a lancha para Santo Antônio do Içá. Caramba. Fui tocar em Santo Antônio do Içá no sábado. Cheguei lá, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. Tivemos um dia para descansar, montar o material e tudo. Toquei à noite, né, em Santo Antônio do Içá. 10 horas da manhã, voltamos de lancha. Eu falo voltamos porque Santo Antônio do Içá é depois de Tonantins, subindo o rio, né? O rio Solimões. Então nós voltamos até Tonantins, aonde eu toquei no domingo à noite no Flutuante. Que legal. Flutuante no meio do rio. Espetacular, cara. Eu acho que foi uma das coisas que eu mais amei fazer. Sabe, você tocar no meio do rio. Tinha umas 700 pessoas em cima do flutuante. Caramba, esse flutuante é grande, hein? Grande, flutuante gigante, cara, sabe? Agora teve um detalhe, né? Tem uma hora que eu tô tocando que eu olhei pra baixo, eu tava pisando na água já. A água tava invadindo o flutuante. Aí o cara do flutuante pegou ele tinha umas cordas, né? Que permitia que ele puxasse, botou o pessoal puxando o flutuante.
e nós encostamos numa balsa que tinha na beira do rio, e aí o pessoal desceu uma parte para a balsa, que era para o flutuante não afundar, né? Mas foi, já pensou, né? foi bem interessante. Estou lá dançando, eu estava dançando, quando eu olhei, eu senti alguma coisa molhada, que eu olhei e já tinha 4 dedos de água. Sem salva-vida, né? Senão, pô. Quando tá todo mundo ali entregue, né? Mas assim, não houve desespero, não. O cara puxou o flutuante para a beira, uma parte foi para a balsa que estava do lado, ficou todo mundo na balsa dançando e tudo Olha aí, bem. continuou. A festa foi até 11 horas. A gente gostaria muito de depois do evento que vai ter, que é a Feira do Empreendedor, que a gente vai fazer acontecer aqui em Manaus, e a gente vai falar sobre isso depois, para te participar dessa feira. Acho que vai ser legal, vai ser um evento bem, a gente vai fazer de tudo para ser um evento mesmo bem bacana, né? Mas assim, queria agradecer a tua vinda aqui no podcast Super Empreendedor, falar um pouco dessa tua história, falar um pouco do empreendedorismo, falar um pouco das dificuldades, né, como tudo foi dito aqui, mas e resumindo em miúdo, para ser DJ, eu acho que ainda tem espaço para um bom, como o caso do... Não pode também se construir um DJ da noite para o dia, né? É complicado isso. Ó, no caso do Alok, para quem muita gente pensava que ele veio através das mídias aí e tal, e estourou, não. Já tem chão pra caramba, desde os 10 anos, 12, 13, 14 anos de idade, filhos de DJ, então ele tem muito chão, tem muita história, né? E tem muito talento também, que eu também, realmente, eu gosto do estilo dele, né? E como isso tudo que você falou, para ser um DJ você tem que conhecer música, conhecer uma outra língua, que é o inglês, né? E também fazer a sua própria produção, né? Que é o mais interessante também, produzir a tua própria música, para onde vai marcar, né? Vai ser a tua assinatura. Pô, essa música eu conheço, do DJ, né? Fulano de tal. Então, eu acho que tudo isso faz parte, né? Para você empreender hoje em dia, né? Como está bem mudado hoje o mercado, as coisas todas, né? Então, para você realmente ter um sucesso e conseguir empreender direito, conseguir empreender bem, eu acho que é esse caminho aí. Mas, ó, é que a gente quer te agradecer por você ter vindo bater esse papo aqui com a gente. Eu espero que a gente consiga de novo reunir aqui para fazer, para você falar de outras coisas, dar continuidade a outra história, que com certeza, pelo tempo que você tem de chão, de estrada e de muitas músicas que você já fez por aí, tem muito mais história, né, que a gente não falou aqui. Mas o tempo é curto e a gente precisa fazer o encerramento. E eu fico feliz até, né, Radi, assim, porque eu sei que você é muito procurado, né, por todos os lugares, pela mídia, por todos os canais aí, tudo. Eu vejo o teu tempo é muito precioso. Isso é importante, a tua presença aqui no podcast Super Empreendedor, porque é aqui que nós fazemos a conexão com o nosso público, porque é aqui que nós passamos para o nosso público as pessoas que começaram do zero, batalharam, fizeram por onde, e hoje elas estão aí com um nome gravado aí, o seu nome gravado na mente de cada pessoa, e o Radi Rebelo é uma dessas pessoas, que pelo seu feito em si, leva isso para as pessoas. A música, ela traz paz, tranquilidade, traz uma alegria. Quantas pessoas, Radi, não chegaram comigo e falaram: o Radi fez parte da minha vida, o Radi fez parte da minha história, o Radi é um cara que me transmite muita alegria quando ele está no palco e tudo. Então, para a gente aqui, você está transmitindo a mesma coisa no podcast Super Empreendedor. Eu fico feliz de estar podendo fazer essa entrevista com você, e eu tenho certeza que você vai voltar mais vezes aqui para a gente poder fazer algo espetacular, algo com muita música, algo com muita diversão. Estamos aí pronto também, Radi, porque deve e você precisar da gente, de qualquer coisa, para a gente estar no ar, no nosso podcast, levando a tua área de entretenimento, divulgando nos nossos canais aí do YouTube, Instagram, Face, TikTok, tudo que a gente puder colocar à disposição dos nossos empreendedores. Estamos aí pronto, porque o podcast Super Empreendedor é para isso, levar essa mensagem de esperança para aquelas pessoas que estão querendo de repente desistir do seu empreendimento, Radi. E você nos passou hoje inspiração, porque eu tenho certeza que o teu público vai ter mais um pedacinho de ti gravado no seu coração. Fica com Deus e valeu, Leandro. Grande abraço.